Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet. Irmãos, então é um privilégio estarmos falando com vocês, estarmos transmitindo essa palavra através de um estudo que fala sobre esse livro. Evidentemente que o estudo ele abrange melhor. Vocês estão vendo do próprio autor do livro qual é o seu pensamento, e que ao longo do tempo, irmãos, em função das diversas interpretações bíblicas, que eu estava ouvindo até um comentário há poucos dias, que a Bíblia tem várias interpretações. Nós sabemos que um texto bíblico você pode arrumar 10, 15, 20 pregações, mas a explicação bíblica da maneira literal tem que ser uma só. Então tem que ser a interpretação, tem que ser uma só. É um assunto polêmico, por quê? Por causa daquilo que nós já temos falado há muito tempo, temos aprendido há muito tempo. E se tornou polêmico porque muitos já escreveram, quantas pregações, e que este livro, ele mostra a verdadeira interpretação de determinados textos. Ainda mais quando se trata de aprovação do homem, quando se fala desse período probatório, quando se fala da criação da humanidade, como que aconteceu, são assuntos difíceis que nunca foram falados. Então, nós vamos com esse estudo esclarecer, irmãos, todos esses pontos. E é importante frisarmos que Deus fez o homem com liberdade de decisão. Deus ele não quis fazer o homem para poder obrigá-lo a viver como escravo com ele. Então qual era a intenção de Deus? Não, eu quero selecionar meus filhos, mas eles têm que me amar. É necessário ver até onde vai o amor. É necessário saber se há realmente intenção de viver comigo. Porque, vocês lembram, vou antecipar algo do estudo, o filho pródigo, o que houve com o filho pródigo? Tinha tudo, mas um dia disse, não, eu quero o que é meu ir embora. E o pai deixou, ele foi embora. Foi embora, mas agora ele viu como que o pai era importante na vida dele. E ele gastou tudo que tinha, né? Ele fez a farra que tinha de fazer, viveu aquilo ali, mas depois ele sentiu a necessidade de voltar. E o pai não recusou. O pai recebeu com festa, com amor, e verdadeiramente é assim que o nosso Deus ele faz. Então ele permitiu que nós fôssemos provados. Nós vamos ler para frente também alguns versículos que falam da aprovação. Nós no nosso dia a dia pregamos muito acerca da aprovação, que nós sabemos que a aprovação é necessária. Todos vocês não sabem que a aprovação é necessária? Vocês leem isso na Bíblia de Gênesis, Apocalipse? Isso é muito pregado, mas então nós vamos falar como que Deus fez, de que maneira Deus permitiu a aprovação na vida do homem. Então, irmãos, Deus ele não tinha intenção de ter com ele para uma eternidade pessoas insatisfeitas. É difícil de entender, mas com o tempo, né, assim como nós já comentamos anteriormente, Eva ela ficou insatisfeita, com o tempo ela estava entediada. E a primeira oferta da serpente ela aceitou. E aceitou e convenceu Adão a aceitar. Então eles obedeceram a Deus, aceitando aquele convite para ter conhecimento total. Todos os segredos que Deus conhecia, eles também quiseram conhecer. E conforme a gente também já falou do filho pródigo, que o filho pródigo ele entediou de viver com o pai. Ele entediou de viver com o pai, pegou o dinheiro, o pai deu a ele, deu toda a liberdade. Ele teve a liberdade para viver da maneira que ele queria. Só que ele viu que era ruim. Ele viu que era ruim e desejou voltar. E ele voltou e foi aceito, voltou e foi aceito. E o pai ali, com alegria, mesmo tendo sofrido um período, mesmo Jeová tendo sofrido um período também, né, com a saída do homem do Éden, essa palavra do filho pródigo também deu tristeza para o pai que deixou ali. Ele permitiu a saída do filho, mas era para o bem do filho.
Ele estava insatisfeito com o pai ia querer viver com um homem, filho dele, mas que não tinha amor, estava mais ligado nas coisas do mundo do que realmente viver o que o pai queria que ele vivesse. O ideal que o pai achava que era para ele, o ideal, uma vida ideal, ele não queria. Então precisou ele sofrer, gastar tudo e depois sentiu a necessidade da proteção do pai. Assim somos nós, irmãos, nós, seres humanos, todos. Vocês observem que todos têm a ansiedade de conhecer Deus. O homem sabe que existe um Criador e que ele sozinho ele não é nada. Então, irmãos, prosseguindo nessa linha de raciocínio, Deus, observem bem. Eu estava comentando outro dia com o reverendo e com o bispo, o reverendo Francisco, o bispo Cícero, sobre isso, que Deus, ele poderia, qual pai de família que quer ter uma família, que manda comprar no Japão 10 robôs, todos programados para amar, adorar, fazer a vontade dele? Não tem graça. O nosso Deus, ele não queria isso. Então, se Deus fizesse um homem condicionado, que prazer ele teria? Irmãos, é muito gostoso sentir amado. É bom sentir amado, porque quando nós sentimos, as pessoas nos tratam com carinho, nos recebem bem, né, nos dá atenção, é muito bom. Porque sabe que aquilo é voluntário, a pessoa está demonstrando um carinho. Agora, se é um robô que vem te cumprimentar, você nem gosta de receber. Não gosta, ninguém quer. Então Deus fez o quê? Ele estabeleceu algumas coisas para aperfeiçoamento da humanidade e para que o homem entendesse como que ele depende de Deus. É necessário o homem entender que ele depende de Deus. E é dentro da prova. Não tem como você dar esse valor se não for dentro da prova. Aí nós vamos entrar nesses assuntos, né, lendo alguns pontos, né, e à medida que a gente for prosseguindo no estudo, a gente pode voltar e fazer alguns comentários ainda. Mas eu queria ler aqui o primeiro texto, que está em 1 Pedro 1, 19 e 20. Que diz o seguinte: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então é um versículo, é um texto muito importante. 1 Pedro 1, versículos 19 e 20. Nós lemos aqui em Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Observa bem, 2 textos importantes. Agora vamos analisando por que o Cordeiro foi derramado, o sangue do Cordeiro foi derramado, por que Jesus morreu, por que ele tinha de morrer. Então, Gálatas 3:22 também é um assunto muito importante dentro do que nós estamos estudando. Mas a Escritura encerrou, ou seja, prendeu tudo debaixo do pecado. A Escritura prendeu tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Romanos 11:32 fala o seguinte: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então observa a importância desses versículos. Nós vamos destrinchar isso aqui, que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Como é que Deus prendeu todos debaixo da desobediência? Como que Deus iria prender o homem debaixo da desobediência? Irmãos, é por amor. É por amor. Então vamos falar sobre essa necessidade de aprovação, né? Nós vamos falar sobre essa necessidade de aprovação logo a seguir, falando de alguns trechos que falam da necessidade. Então nós vamos comentar também alguns versículos. Palavras que edificam, mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet.